Boa noite, irmãos. Saúde a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Você certamente já leu mais de 200 palavras durante o dia de hoje. Talvez nas redes sociais, você abriu o seu celular, rodou ali o feed do Instagram ou qualquer outra coisa, X, e leu ali comentários e mais comentários e perdeu um pouquinho de tempo lendo certamente mais de 200 palavras. E por isso eu tenho certeza de que você não tem a desculpa de dizer que não tem tempo para ler a palavra de Deus. Aliás, o texto que nós vamos estudar nessa noite é um texto que tem menos de 200 palavras. Juntamente com a carta de 2 João, ou epístola de 2 João, a carta de 3 João é uma carta de aproximadamente 200 palavras. Eu peço que você abra lá e nós faremos a leitura completa desse livro, se eu posso assim chamá-lo, ou talvez de um bilhete ou mensagem do apóstolo João a Gaio. Façamos a leitura então de 3 João. Nós leremos do início ao fim. Os irmãos poderão dizer que lerão um livro inteiro em uma sentada hoje. E assim diz a palavra de Deus: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher estes irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos, um por um. Você já pode dizer então que leu um livro da Bíblia em um dia, em mais ou menos 1 minuto. Vamos orar? Santo Deus, mais uma vez oramos a Ti, ó Pai, agora pedindo que o Seu Santo Espírito, ó Deus, trabalhe no nosso coração, ó Pai, possamos enxergar as verdades contidas nesse brevíssimo livro e aplicá-las no nosso viver. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Talvez uma leitura rápida como essa não tenha sido suficiente para que você compreenda de forma bem clara o que esse livro tem a nos oferecer ou do que ele trata. Mas já deu para ter uma ideia. Paulo está escrevendo aqui a um homem, um pastor, um presbítero, a quem ele classifica como sendo o presbítero amado, alguém chamado Gaio, alguém que ele realmente estima, uma pessoa que ele mesmo diz aqui que ele ama na verdade, uma pessoa querida de Paulo. E Paulo ele começa essa carta desejando que tudo vá bem a Gaio, assim como vai a saúde dele. Então ele diz que, assim como vai a alma dele, que a saúde dele vá bem, assim como a alma dele está indo muito bem. E ele tem a confiança de que isso é uma realidade, isso fica claro a partir do versículo 3, porque
por alguns irmãos que o encontraram, trouxeram notícias de Gaio e deram testemunho de Gaio a respeito desse homem chamado Gaio. E disseram a Paulo que o testemunho dele era um testemunho ilibado, sem absolutamente nada que manchasse o testemunho. E que Gaio também era alguém cujas pessoas poderiam afirmar que era alguém fiel e verdadeiro, fiel à verdade e que também praticava e andava segundo a verdade. E se tinha alguma coisa que alegrava o coração de Paulo, Paulo fala no versículo 4, era justamente saber disso. Ele diz assim: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. E o que nós imaginamos é que Gaio foi alguém que conheceu a verdade, talvez pelo ministério do apóstolo Paulo. Então, falando Paulo aqui várias vezes, né, irmãos? Ninguém me corrigiu. Era um teste, irmãos. Os irmãos passaram. E João, então, ele fala, né, que o maior alegria que ele tinha era justamente de ver que os seus filhos haviam permanecido na verdade. Isso alegrava, então, o seu coração. Daí, então, João, ele passa a elogiar esse irmão Gaio, e ele faz isso no versículo 5. Ele diz assim: amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Ou seja, Gaio era alguém fiel, e era alguém fiel para com os outros irmãos. E o que se entende pelo contexto dessa carta é de que esses irmãos eram provavelmente também judeus que estavam ali compartilhando do evangelho. Esses irmãos eram, na verdade, pessoas que pregavam o evangelho de forma itinerante, pessoas que nós chamamos hoje de missionários, pessoas que iam de casa em casa, e quando eu falo de casa em casa, iam de igreja em igreja, porque as igrejas se reuniam nas casas, e Gaio os recebia de uma forma que o evangelho continuaria sendo proclamado de casa em casa. Ou seja, ele era alguém que vivenciava e praticava aquilo que nós chamamos de hospitalidade. Gaio, então, era alguém que enxergava as necessidades dos seus irmãos e os ajudava da maneira que ele pudesse. De forma simples, ele estava ali proclamando o evangelho juntamente com essas pessoas, abrindo as suas casas e abrindo também as suas igrejas. João ainda diz que o testemunho que ele recebeu de Gaio era um testemunho que fazia com que as pessoas ficassem assim chocadas, porque ele recebia essas pessoas e recebia também até mesmo estrangeiros, algo que não era comum. As pessoas tinham assim como se fosse uma aversão a receber estrangeiros, mas Gaio não. Gaio era um irmão que abria sua casa e hospedava e proporcionava isso aos seus irmãos. Há muita semelhança ao que nós estamos lendo agora com os nossos dias. A minha família mesmo foi fruto de bênçãos de pessoas como essas que Gaio recebia no seu lar ou nas suas igrejas. Há mais de 50 anos, a família do pastor Marvin Frey, ela veio para o Brasil, e essa família, juntamente com o pastor Marvin, sua esposa e seus filhos, plantou mais de 14 igrejas aqui no nosso solo. E se você já é um cristão, vamos dizer assim, mais velho, você é um cristão experiente, muito provavelmente alguma das igrejas pelas quais você passou também foi fruto de um trabalho missionário realizado por irmãos que vieram de outro país, como esses irmãos fizeram conosco aqui. E o resultado que nós temos é justamente esse. Nós temos mais e mais igrejas proliferando por conta do trabalho de irmãos que foram bem recebidos, e muitas vezes não muito bem recebidos, e ainda assim proclamaram o Evangelho de Deus e nos libertaram dos nossos pecados, nos apontando para Cristo. Irmãos, era isso que estava acontecendo nessa época.
Era exatamente isso que João está se referindo quando ele escreve essa carta a Gaio. Eram justamente esses homens que Gaio estava abençoando por meio da sua hospitalidade, e assim como tantos outros missionários que nós também já abençoamos e também já fomos abençoados. Estes homens, no versículo 6, eles deram testemunho também diante da igreja do amor que ele tinha. E aí então João fala que ele deveria encaminhar. Então ele passa de uma carta, de um elogio no início dessa carta, e ele começa então a dar recomendações a Gaio a partir desse versículo 6 e 7. Ele diz assim: você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. Veja, irmãos, qual que era a motivação que eles tinham, senão o nome? Se você está lendo na versão NAA, você talvez tenha percebido que nome está com letra maiúscula, começa com um N maiúsculo, justamente porque é uma referência ao nome de Cristo. O que acontece é que Gaio, você ou eu, não teríamos absolutamente nada a oferecer a homens como esses, e esses missionários, para que nós os convencêssemos de que eles deveriam vir para o nosso país, abandonar o conforto do seu lar, abandonar a sua familiaridade com a cultura, abandonar os seus familiares, a sua segurança, deixar absolutamente tudo para trás, o seu desenvolvimento, o desenvolvimento dos seus filhos, a tranquilidade da vida que eles tinham, para se mudar para um outro local e pregar o Evangelho, a não ser que fosse pelo nome de Cristo. É somente pelo nome de Cristo que essas coisas são capazes de acontecer. Quando nós olhamos para a vida desses missionários, quando nós olhamos, por exemplo, para a vida do nosso irmão Rômulo e da sua família, o que nós conseguimos pensar e imaginar é que loucura. Como que alguém está disposto a fazer isso? A abandonar absolutamente tudo e mudar para uma outra cultura, a quilômetros e quilômetros de distância, com um fuso completamente diferente, alimentação diferente, sem a certeza de que terão os recursos necessários para cuidar da sua família. É somente por conta do nome de Cristo. E era justamente isso que Gaio estava fazendo. Irmãos, Cristo é aquele capaz de nos dar essa motivação. Pois qualquer outra motivação que nós tenhamos, por mais inocente que ela seja, ela ainda será falsa, se não for a motivação correta, que é o nome de Cristo. Esses irmãos, como João deixa claro, eles saíram sem receber absolutamente nada. Ele diz isso aqui na sua carta. Eles não receberam nada dos seus compatriotas gentios. Eles deixaram absolutamente tudo para que você, eu e os irmãos daquela época pudessem ter tudo. E ter tudo aqui é ter o nosso próprio Deus. Agora no versículo 8 ele diz: portanto, devemos acolher esses irmãos, para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Irmãos, esse é o maior privilégio que você, cristão comum, cristão chão de igreja, um cristão que é frequente na nossa igreja, tem. É o privilégio de tornar-se um cooperador na proclamação da verdade. A segunda parte dessa carta, ela será abordada a partir do próximo domingo. Mas só para os irmãos entenderem qual é a direção dela, os irmãos fizeram a leitura comigo e perceberam que a partir dali ele faz um elogio, ele faz uma recomendação e agora ele faz uma condenação. E essa condenação não é a Gaio, mas é um outro homem chamado Diótrefes, que gosta de exercer primazia entre os irmãos e que não queria receber esses missionários, esses pregadores itinerantes,
e que expulsava essas pessoas da igreja. Mas, como eu disse, isso aí será tarefa da nossa próxima semana. O que cabe a nós agora é entender como que esses 8 versículos se aplicam a nós. Como que essas poucas palavras podem nos afetar hoje na nossa igreja, no nosso dia a dia. O que esse elogio, essa recomendação, essas palavras a Gaio tem a nos ensinar hoje? Eu coloquei aqui pelo menos 5 reflexões básicas baseadas nessas palavras. A primeira delas é que a que nós encontramos no versículo 3, diz respeito ao testemunho ilibado que Gaio tinha. A minha pergunta é a seguinte: como que as pessoas enxergam o nosso testemunho? Será que você, eu, somos pessoas fiéis à verdade? Será que nós somos pessoas que vivemos de acordo com a verdade? Deixa eu colocar isso de uma forma um pouco mais clara. Se houvesse alguma circunstância em que 2 pessoas estivessem conversando sobre você, sobre a sua pessoa, e nessa conversa pessoas começassem a trazer questões sobre a sua pessoa, não sobre um terceiro, sobre você, e eles começassem a conversar e falar mais e mais, e a outra pessoa, ao invés de parar, em vez de interromper, em vez de te proteger, simplesmente ouvisse e falasse assim: eu consigo enxergar isso. Não é que é verdade mesmo? Eu não consigo duvidar disso. Irmãos, pense não no terceiro, pense em você. Será que o testemunho que nós temos é um testemunho que as pessoas diriam: esse é fiel à palavra, esse é fiel à verdade, esse vive de acordo com a verdade? Jamais essa pessoa faria isso. Ou as pessoas seriam capazes de dizer: eu consigo enxergar isso, eu consigo enxergar isso. Muitas pessoas, elas não gostam de dizer que elas se preocupam com a opinião dos outros. Mas eu tenho uma opinião diferente, aí você talvez vai se importar com a minha. E a minha opinião é de que você deveria sim se preocupar com a opinião das outras pessoas. Porque a partir do momento que você está em Cristo, a partir do momento que você foi salvo pelo sangue de Cristo, você não representa apenas o seu nome. Como uma família, o nosso nome representa um grupo muito maior do que nós mesmos. Nós representamos a Cristo. E quando nós falhamos, nós colocamos o nome de Cristo em xeque, e não apenas o seu nome. Por isso nós devemos nos preocupar. Por isso nós podemos e devemos, na verdade, nos preocupar se nós estamos vivendo de forma fiel à verdade, andando de forma que está em comum acordo com a verdade e nos preocupando com o que as pessoas estão dizendo sobre nós. Nós não queremos manchar o nome de Cristo. Minha segunda reflexão, ela se encontra no versículo 4. Então, em segundo lugar, o que é aquilo que mais alegra o seu coração? Para João, ele diz no versículo 4 que aquilo que mais alegra o seu coração é ouvir que os seus irmãos vivem de acordo com a verdade. Eu sei que nós somos encantados com o mundo e com o que o mundo tem a nos oferecer, que nós constantemente nos satisfazemos com tudo aquilo que o mundo nos oferece e com aquelas coisas que são terrenas e coisas que são materiais e coisas que não têm um valor eterno. E nós nos enchemos tanto dessas coisas que nós não conseguimos enxergar a eternidade como algo muito maior e muito mais valioso. Nós fazemos de tudo para que os nossos amigos, para que os nossos filhos, para que os nossos familiares sejam beneficiados, que tenham o melhor de tudo. Isso é bom, não é ruim, não há de fato algo ruim em si mesmo. Mas o sucesso que nós buscamos para os nossos queridos não é absolutamente nada em comparação àquilo que Deus pode oferecer. E nós colocamos demasiada força, trabalho, suor e ênfase, muitas vezes, naquilo que é errado.
Irmãos, aquilo que alegra o nosso coração é aquilo que nos motiva, e o que nos motiva deveria ser aquilo que nos leva a adorar a Deus e viver de modo que agrada a Deus, de modo que nós vivamos de acordo com a verdade, fiel à verdade. E se não é isso que está te motivando, se não é isso que te leva a guiar os seus filhos, a se alegrar com aquilo que eles estão fazendo, alguma coisa está errada. Talvez você esteja dando ênfases demasiadas a coisas completamente mundanas, completamente terrenas. E nós precisamos mudar o nosso foco. Nós precisamos olhar para Cristo. Nós precisamos entender que a eternidade é muito maior do que simplesmente uma faculdade, uma carreira, um relacionamento, dinheiro, sucesso, qualquer outra coisa. Irmãos, nós precisamos nos alegrar em ver os nossos queridos tendo a salvação em Cristo e saber que eles continuam caminhando na verdade. Em terceiro lugar, esse pequeno bilhete de João nos ensina muito sobre hospitalidade. Juntamente com a humildade, a hospitalidade é uma daquelas virtudes que têm sido muito abandonadas nos dias de hoje. Nós fazemos de tudo para que nós não precisemos hospedar ninguém, não é verdade? Eu sei, isso é verdade na casa do crente, na casa do descrente. Nós queremos um sossego, nós queremos paz, nós queremos privacidade, nós não queremos ninguém lá olhando as nossas coisas, dormindo na nossa cama. Nós até compramos, uma beliche de hóspedes ou um sofá que se transforma em uma bicama e coisas assim. Só não utilizamos. Mas nós dizemos que somos pessoas que somos hospitaleiras. Geralmente nós estamos mais preocupados com o que as pessoas vão pensar de nós do que com a pessoa em si. E aí nós nos colocamos a cuidar da casa, a limpar a casa, a deixar ela impecável. Mas nós nunca trazemos os outros para que eles sequer pensem de nós alguma coisa. Isso é a realidade de muitos de nossos irmãos. Nós estamos mais preocupados em deixar tudo ajuntado, arrumadinho, mas nós não nos preocupamos com a comunhão e talvez com o partir do pão e talvez com orações e momentos alegres com outros irmãos. Nós nos preocupamos em ser tão bons com os nossos hóspedes que nós não conseguimos nem nos preparar o suficiente para hospedar alguém. Essa é a realidade. Eu sei que as coisas mudaram, eu sei que as pessoas gostam de caminhar de forma mais autônoma, ter a sua privacidade, mas havia um costume muito comum nas igrejas de que quando os pastores visitantes iam lá pregar e fazer conferências, essas pessoas eram hospedadas nas casas dos membros das igrejas. As pessoas levavam os pastores, os conferencistas, para almoçarem e jantarem na casa dos membros das igrejas. E hoje, talvez, porque nós não somos hospitaleiros, é muito mais fácil a igreja levantar uma oferta e pagar um hotel. E aí o pastor vem de longe e almoça sozinho. O pastor vem de longe, almoça talvez com alguém, mas fica o dia inteiro lá, colocado dentro de um quarto de hotel. Estou trazendo isso porque aí eu não falo o nome de ninguém, não jogo nada na cara de ninguém, mas na cara de todo mundo ao mesmo tempo. Irmãos, quando nós estabelecemos aqui alguns pontos práticos da nossa igreja, um deles era que nós deveríamos ter e ser uma igreja hospitaleira, com uma hospitalidade que fosse, de certo modo, radical, até a palavra que eu utilizei ali. E a pergunta que fica é, será que nós conseguimos aplicar isso de forma simplória? Porque muitos e muitos visitantes já vieram à nossa igreja. E quantos deles tiveram a oportunidade de receberem um aperto de mão, alguma conversa, nem que seja de alguns segundos ou minutos, por parte de nós, membros da nossa igreja? Essa é a nossa responsabilidade. Isso é algo pequeno. Agora, vamos colocar isso num espectro um pouco
um pouco maior, né? Será que nós não podemos servir a Deus de forma mais prática? Por exemplo, será que nós não temos em nosso meio pessoas mais velhas, pessoas viúvas, que estão aqui sedentas por serem convidadas para ir à sua casa, para que você possa servir a ela ali um almoço, um café, um jantar e gastar um tempo com ela? Será que nós não temos pessoas mais velhas, talvez, que estão dispostas a chamar casais mais novos ou jovens para que eles vão à sua casa e eles possam então compartilhar da sua experiência com essas pessoas mais novas? Percebe, irmãos? Isso cabe a todos nós. Nós falamos aqui dos missionários e dos pastores, que muitas vezes são deixados de lado também. Mas nós podemos exercer isso em todos os níveis. Nós podemos convidar a todos os outros aqui, e chamar os irmãos e partilhar do pão e ter um momento de comunhão com os outros irmãos. Será que nós realmente não poderíamos agir de uma forma em que isso se tornasse uma marca distintiva da nossa igreja, em que as pessoas enxergassem a hospitalidade como algo gritante na Igreja Batista Reformada Central? Irmãos, pensem nos seus vizinhos. Mencionei para a Paola que um dos nossos vizinhos, e nós não temos muitos, estava internado. Eu nem sabia. E ele veio a falecer. Eu nem sabia o nome dele. E a pergunta que eu faço é: quantos vizinhos eu já convidamos para gastarem um tempo na nossa casa, tomando um café conosco, lendo a palavra de Deus, orando, ou simplesmente os conhecendo? Percebe? São coisas simples. E quando nós não somos hospitaleiros, todos perdem. Todos perdemos. Abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus capítulo 13, versículo 2. Hebreus 13, 2. Olha o que o autor de Hebreus, agora eu vou falar Paulo, não sei se é Paulo, vou falar que é Paulo. O que o autor de Hebreus diz. Versículo 1 ele diz: seja constante o amor fraternal. Versículo 2: não se esqueçam da hospitalidade. Sabe por quê? Pois alguns, praticando a hospitalidade, sem saber, acolheram anjos. Irmãos, quando você se nega a ser hospitaleiro, você está perdendo. E talvez a outra pessoa esteja perdendo ainda mais, porque ela não conhece a Cristo, e seria aí algo que nós poderemos trabalhar e trazer a essa pessoa. Em quarto lugar, o que é que te motiva a servir a Cristo? Essa é uma pergunta que me veio à mente. Se não for o nome de Cristo, há alguma coisa de errado. Aquilo que deve motivar o nosso serviço a Cristo é o nome de Cristo. E muitas vezes o que mais nos motiva é o nosso próprio nome. Nós sabemos que nós temos desejos, anseios, aspirações, e nós buscamos de tudo para que o nosso nome seja elevado. Mas esse não deveria ser o nosso desejo. Abra comigo agora no texto de Atos, no capítulo 5. Atos, capítulo 5. Vá lá no versículo 12. Vou fazer a leitura dessa passagem que vai trazer luz a esse princípio. Lá diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles.
Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Isso aqui é um registro da igreja primitiva, dos primórdios da igreja. Versículo 17 diz assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, olha Deus trabalhando, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Tananã. Eles não estão mais na prisão. Versículo 22. Quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Se isso ocorresse no Brasil, diriam que foi o STF. Mas não. Foi o próprio Deus mandando um anjo. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, eles ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse momento, alguém chegou e comunicou a eles, dizendo assim: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram, mas agora sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome, o nome de Cristo, falasse sobre a vida? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro, aquele que gosta de falar, e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos. Nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e aí eles queriam matá-los. Chegando no final do capítulo, versículo 34. Mas levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse aos sinédrio israelitas: tenham cuidado com o que vão fazer com estes homens. Porque algum tempo atrás levantou um Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto. E todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se outro, chamado Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também esse foi morto. E todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, eu digo a vocês: não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel, pensaram bem, então chamaram os apóstolos, e aí vamos fazer o quê? Só vamos açoitá-los, tá bom? Nada de matá-los. E ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. Preste atenção agora no versículo 41.
E eles se retiraram do sinédrio. Quem? Os apóstolos. Muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Cristo. Por esse nome. O nome em letra maiúscula. Será que nós estaremos dispostos a passar por 1/10 do que eles passaram pelo nome de Cristo? Muitos abandonam a fé por coisas muito menores. Por um bonitão que apareceu e conquistou o coração daquela jovem, ou pela bonitona que apareceu e conquistou o coração daquele jovem. Por um artista, por um músico, por dinheiro. Quantos não abandonam o evangelho simplesmente pelo sucesso? Ou para não ficar mal visto, mal falado, para não ter que lidar com a situação com alguma pessoa que discorda dele ou coisas semelhantes. Por coisas ínfimas, nós abandonamos o evangelho. Enquanto esses homens, eles apanharam, foram açoitados, e eles diziam aqui que eles estavam felizes, alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Cristo. Por fim, em quinto lugar, nós todos nos tornamos cooperadores dos irmãos na proclamação do Evangelho, ou nós nos tornamos pessoas que são empecilhos na proclamação do Evangelho. Eu não sei se esse ditado existe ou se eu inventei, mas é um ditado que eu digo que é americano, que basicamente diz assim: se você não serve para servir. Acho que alguém já ouviu alguma coisa semelhante a isso. E é basicamente isso o que esse princípio está nos dizendo e nos levando. Abra comigo agora em um versículo só, em Marcos capítulo 10, versículo 45. Evangelho de Marcos capítulo 10, versículo 45. Olha o que diz ali. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por que você acha que você veio para ser servido? Se o seu mestre veio para servir, qual a prerrogativa que você tem para achar que você está aqui para ser servido? Irmãos, nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar. Nós estamos aqui para servir ao nosso Deus. Se estamos em Cristo, fomos transformados em escravos de Deus. Essa é a linguagem que Paulo usa. Nós somos escravos de Deus. O escravo, ele faz a vontade do seu mestre e não a sua própria vontade. Se João escrevesse um bilhete a você, qual dos personagens que nós exploramos aqui, e pelo menos citamos aqui, você se encaixaria e se assemelharia? Gaio, que é aquele fiel à verdade, que vive de acordo com a verdade? Ou talvez como o Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre os irmãos, que gosta de dar a letra, de dar as regras, de ditar tudo, aquele que gosta de ser servido. Irmãos, não há nenhuma evidência nessa carta de que Diótrefes não era cristão. Não há evidência disso. O que há evidência aqui é de que ele era um cristão que estava fazendo algo ruim, errado, que essa não era a maneira dele agir. Então não vá pensando que, tudo bem, trata-se de um herege, não é essa linguagem que ele usa com o Diótrefes. Depois, mais tarde, ele vai falar também de Demétrio. E esse, ele elogia. Esse também dá testemunho. E o testemunho desse é tão bom que a própria verdade testemunha sobre ele. Irmãos, que Deus tenha piedade de nós, para que nós possamos nos identificar como Gaio, como Demétrio. Que Deus possa identificar as nossas falhas e substituí-las
por ações que tragam glória a Deus, que possamos de fato ser uma igreja conhecida pela hospitalidade, uma igreja conhecida por servir ao próximo, alguém que de fato se preocupa com o seu próximo, que ama o seu próximo como a si mesmo. Santo Deus, nós te pedimos, tenha misericórdia, Pai, nos ajude a enxergar as nossas falhas, nos ajude, Deus, a mudá-las, para que possamos trazer glória ao Teu nome somente. Em nome de Cristo que nós pedimos. Amém. Hoje nós celebraremos a Ceia do Senhor. E a Ceia do Senhor também, no contexto que nós já abordamos numa outra circunstância, fala exatamente